Muito boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. O pessoal vai chegando, vai se sentando aí e tal. Nós pretendíamos continuar a parte do PVM. Mas, como vocês foram informados, o meu colega, professor Pedro, lá da Unicamp, que estava ajudando a gente nessa parte, ele faleceu em função do Covid, tá? Em respeito a isso e a outras questões também que dizem respeito ao trabalho dele, eu não contactei a equipe, tá? Os outros membros do grupo que trabalhavam com ele nesse projeto, mas eu devo fazê-lo em breve, tá? Até mesmo para pegar mais informações a respeito e tentar colaborar da forma que puder, porque eles tinham ficado bastante interessados em botar o PVM para rodar também uma versão Debian. Então, eles tinham até demonstrado algum interesse em que eu fizesse um passo a passo explicando, né, o que eu pretendia fazer, tá? Então, não sei se nós vamos ter tempo hábil para isso. Eu consultei a coordenação essa semana a respeito do assunto e tal, e a professora Adriane recomendou que eu continuasse, tá? Eu continuasse com o assunto, né, da aula, né, com aquilo, o planejamento que tinha sido feito em cima do conteúdo. E então, partindo dessa premissa, hoje a nossa aula é um outro assunto, a continuidade do conteúdo. Nós vamos falar sobre análise de desempenho em programas paralelos. O nome é muito grande e não coube ali. E o conteúdo também é muito grande, tá? Então eu decidi dividir esse conteúdo em duas partes. É um conteúdo muito teórico. Eu não sei se vocês estão fazendo análise de algoritmos análise avançada de algoritmos, acho que é isso, né? Mas o assunto é muito análogo àquilo que está sendo visto naquela disciplina, tá? Então, se vocês estão vendo, vocês devem escutar alguns ecos. Se vocês não estão vendo, quando chegarem a ver isso, vocês devem lembrar desse conteúdo, tá? E quem já teve essa disciplina deve se lembrar também de alguma coisa, vai ter algum eco de alguma coisa que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Na terça-feira eu falei para a turma a respeito das notas, como alguns de vocês não pagam aquela disciplina, nós tivemos que encerrar e lançar as notas, tá? Nós encerramos então os relatórios. Da aula passada foi o último, e eu lancei esses relatórios e lancei também em conjunto as notas de quem enviou o relatório do IGTEC. Foi muito pouca gente que enviou, tá? Mas eu lancei. Eu usei um critério para ajudar vocês, eu usei um critério de substituição. Então, por exemplo, quem deixou de entregar algum relatório na N2 e fez o relatório do IGTEC, eu substituí aquela nota. Então, teve muita gente que foi até ajudada com isso, tá? Tudo para que fosse o mais justo possível, né? A minha ideia era que nós tivéssemos pelo menos 5 relatórios, né? Vocês sabem dessa ideia, vocês têm um conhecimento a respeito disso, mas infelizmente não foi possível. Tudo bem, nós temos essas notas e nós podemos
contar com essas notas para compor a nota A2 de vocês. Como foi feito, as notas já foram lançadas, está tudo disponível lá para vocês. Tá? O segundo assunto é a respeito da prova. Então, na terça-feira eu avisei, e hoje eu vou avisar para vocês também. A prova vai ser igual, modelo é o mesmo da modelo da N1. Porém, as questões do professor vão cair na prova. E vão cair de que forma? Eu estou montando as provas, tá? A prova de S2, desculpa, de SD, já está praticamente pronta. A prova de APD ainda não está pronta por causa desse conteúdo aqui que a gente vai discutir, tá? De SD, provavelmente a gente tem mais um conteúdo para trabalhar, e aí encerraremos. Então, a próxima aula, provavelmente, de SD vai ser a última, e logo em seguida a gente tem a prova. Certo? De APD também. Então, a gente vai ter análise de desempenho em programas paralelos, parte 1 e 2, e aí a gente tem a prova. As questões do professor estão sendo montadas da seguinte maneira. Na terça-feira eu expliquei, mas vou repetir para vocês. Eu pego a questão do professor, eu pego um local, uma única referência de conceito, e monto a questão, certo? Essa referência eu vou passar para vocês depois via WhatsApp, tá? Ó, as referências das questões do professor que vão cair na prova são essas. Aí eu vou colocar o assunto e a URL de onde eu puxei, certo? Muito bem. Além disso, nós temos um trabalho para ser entregue junto com a prova, tá? Eu acho que é o Marcos Jerônimo que está entrando aí, embarcou por último aí. Cara, você tem coisa pra caramba para fazer. Eu conversei com você, desculpa não ter te dado mais atenção, mas a tarde foi corrida, foi complicada, os dias estão sendo complicados, tá? Então, nós temos os relatórios que compõem a nota de atividade. E nós temos o trabalho, que é 50% da nota da prova. Tá? O trabalho é 50% da nota da prova. Muito bem. Como você não fez, e usou qualquer outro extemporâneo que tenha entrado, não fez a N1, você vai ter que fazer a N1 na segunda chamada. Então, os relatórios vão te ajudar a se preparar para a N1. Por isso é que eu insisti na preparação dos relatórios, tá? Não tem questão do professor nos relatórios de N1, então não precisa revisar nada, a gente não tem nada lá, é somente na N2, tá? E sobre o trabalho. O trabalho, ele está disponível lá no Google Drive da turma, tá? Nós temos 3 assuntos: sustentabilidade, computação verde e sistemas distribuídos. A PD faz parte, é uma extensão de sistemas distribuídos. Por isso, o assunto coincide. E qual a função? O objetivo desse trabalho? Você vai escrever um artigo no qual você vai citar os 3 conceitos e vai agrupá-los em uma... Vai fazer uma pesquisa de algum projeto já existente que aplique estes conceitos. Vou adiantar, existem vários projetos disponíveis. Vários. Muito bem. Então, por que eu estou falando do trabalho? Porque os 3 conceitos do trabalho também caem na prova. Certo? Vai haver uma questão para cada um, pelo menos. Bom? Então, a prova, resumindo, é todo o conteúdo de N2, mais questões do professor, com referências que serão disponibilizadas, mais a parte conceitual do trabalho, que são os 3 assuntos. Certo? Isso é a prova de vocês. Tá?
Teve uma pessoa que veio me questionar, pessoa lá de SD, veio me questionar por que eu envolver assuntos do trabalho. É simples, se você fez o trabalho, você tem completa autonomia para realizar a tarefa. Gente, só um minutinho, por favor, tá? Desculpa, gente. Vamos lá. Então, se você fez o trabalho, você tem total condições de resolver as questões. Aí, porque aí estendeu e fez a mesma pergunta para as questões do professor. A mesma resposta. Se você fez os relatórios, você tem condição de responder as questões do professor. E outra, eu estou incluindo as referências da onde eu puxei. Aí a pessoa insistiu e perguntou o porquê. Porque é conteúdo dado. No caso do trabalho, é um conteúdo pesquisado por vocês para a montagem do trabalho. Então, quer dizer que este conteúdo pode ser cobrado na forma de questão de prova. Correto? Muito bem. Eu não sei se a resposta agradou a pessoa, mas essa questão foi levada ao conhecimento da coordenação. E a coordenação já sabia disso. Tá? A coordenadora participou de todo o movimento, de toda a organização. Eu compartilhei muito das minhas ideias, aquilo que eu estava colocando para vocês, porque outros professores vieram me perguntar como eu estava fazendo. E eu expliquei. Então, a coordenação tem total conhecimento do que está acontecendo. A professora mandou o aluno vir me procurar. E o aluno respondeu que já havia me procurado. Então, gente, assim, tudo que acontece é compartilhado entre os professores em reunião. Tudo que acontece aqui, em termos de aula, também é compartilhado dos professores. Assim como nós obtemos feedbacks de vocês junto à coordenação. Certo? Vocês sabem disso. Pois bem. Então, vamos manter o esquema. Tá? Isso que eu acabei de relatar para vocês, de como vai funcionar a prova, permanece igual. A prova vai ser assim. Certo? A prova de SD, como eu falei, já está, vamos dizer que 80% a 90% preparada. Essa prova aqui, só 50%. Eu não fui além, mas eu devo concluir, assim que eu terminar esse assunto, eu já devo concluir ela. Tá? Então, nós temos tudo organizado, tudo pronto. Vão acompanhando tudo que eu estou fazendo. Certo? Porque, da mesma forma, o professor trabalha de maneira transparente para vocês. Qualquer um de vocês que vier me perguntar alguma coisa, eu vou responder, eu vou atender. Certo? Ah, tenho dúvidas a respeito disso aqui. Eu respondo. Certo? Então, da mesma forma que eu trabalho de forma transparente, eu espero também que vocês participem disso, entendam isso, certo? E deem o melhor de vocês, certo? E aí vai o puxão de orelha. Então, eu tive que mostrar para a coordenação, na última reunião de professores, a respeito dos relatórios de APD. Fiz de SD, fiz de todas as disciplinas, tá? A coordenação está bastante preocupada. Bastante preocupada. Tá? E qual é o nosso papel? É informar e deixar a instituição preparada, porque, gente, eu sempre disse isso, eu sempre deixei isso bem claro. Para quem já é meu aluno há bastante tempo sabe. E eu vou falar mais uma vez. Eu não gosto de reprovar ninguém. Não. Eu fico muito contente ao ver o bom rendimento de vários alunos. Vários de vocês aqui são muito bons. Apesar de algumas atitudes agressivas.
tanto aqui nessa disciplina como em outras disciplinas. Outros professores também relatam. Tá. A gente entende que está todo mundo de saco cheio por causa da pandemia. Mas estamos em ambiente acadêmico. Apesar de estarmos virtuais, estamos em ambiente acadêmico. Certo tipo de etiqueta a gente tem que manter. Formalismos. Então, o professor trabalha de forma transparente, buscando cada vez mais ajudar, dar opções, né? Às vezes até me colocando em posição de levar ralo, como já aconteceu. Mas em contrapartida eu espero o melhor empenho da turma. Tá? Infelizmente não tenho visto isso. Agora vem a prova. E essa prova vai ser cabeluda. Qual o objetivo? Passar para vocês tudo aquilo que a gente viu, trabalhou, né? Tudo aquilo que a gente trouxe, tá? Tem muita coisa, por exemplo, da parte prática, né? Que foi pouca, mas que eu trouxe, as VMs, tudo mais, eu nem estou colocando aquilo em prova. Estou cobrando o conceito de virtualização, conceito de containerização, mas não estou cobrando a parte prática. Tá? Eu falei disso. Eu mostrei o Linux, instalação, tudo mais. Nós instalamos uma VM Linux. Tá? Não estou cobrando nada disso. Tá? Bom, vocês, por favor, me desculpem tá comentando dessa forma com vocês, tal, mas eu conheço muitos de vocês pessoalmente e sei da capacidade de muitos de vocês. Sei do que são capazes. Sei até onde vocês podem chegar. E alguns eu não estou sentindo isso. Vamos lá, então. Análise de desempenho em programas paralelos. Parte 1 de 2. O que a gente vai discutir na parte 1? Uma breve introdução, tá? Não é muito longa. Agora, a parte de fases de análise é um pouco longa. Os conceitos básicos é meio grandinho, tá? E os outros conceitos é um pouco menos. Eu vou me prender muito nesse miolo aqui, tá? Fases de análise e conceitos básicos da análise. Lembrando que isso aí vai dar eco lá em análise avançada de algoritmos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos uma introdução. Gente, essa apresentação, ela é uma das que eu vou usar material da Federal do Rio Grande do Sul. E ela vem com muita referência bibliográfica, que eu incluí também no PDF. Tá bom? Então, a última parte desse PDF são as referências, tá? Aqui no meio eu vou citá-las. Quem tiver curiosidade depois, quiser dar uma olhada, conhecer, vai estar lá disponível, tá bom? Então, vamos lá. Desenvolvimento de aplicações paralelas de alto desempenho é uma tarefa complexa por diversas razões. A escalabilidade dos supercomputadores paralelos atuais, com milhares de núcleos de processamento, e aqui nós temos o trabalho de dois caras que mexem com isso, né? É um dos principais fatores. A questão é como explorar todo o paralelismo presente na máquina. Outro fator que torna complexo o desenvolvimento de aplicações é o indeterminismo da execução. Pelo fato que os nós de processamento são independentes, duas execuções da mesma aplicação com a mesma entrada podem ter comportamentos diferentes. Dois sistemas carregando, né, informações, naqueles exemplos cavalares que eu passo para vocês de importação de dados na casa dos milhões ou bilhões de linhas. Se nós temos dois sistemas trabalhando em paralelo, utilizando fontes de dados análogas, nós podemos ter comportamentos diferentes, sim, podemos. Podemos, tá? A estratégia para controlar a complexidade do desenvolvimento de aplicações paralelas
Envolve o conhecimento de bibliotecas de comunicação de passagem de mensagem, como MPI. Ferramentas para exploração do paralelismo de um único nó computacional, como OpenMP, que a gente vai ver na próxima aula, eu vou trazer para vocês. E um bom conhecimento do sistema computacional responsável pela execução da aplicação. O desenvolvedor projeta a aplicação prevendo a utilização dessas bibliotecas de comunicação, de uma forma que os recursos sejam explorados ao máximo para se atingir alto desempenho. O sucesso do projeto de uma aplicação paralela e do seu desempenho em tempo de execução dependem diretamente de como é feito o mapeamento entre os requerimentos da aplicação e os recursos disponíveis. Uma vez a aplicação paralela implementada e livre de erros de programação, o desenvolvedor procede para a etapa de análise de desempenho, o assunto da nossa aula. O objetivo da análise é verificar se a implementação contém um bom desempenho considerando peculiaridades e características do sistema computacional, características do sistema computacional paralelo e das escolhas feitas no momento do projeto e implementação da aplicação. Essa etapa, não menos complexa que a própria implementação, se manifesta através de um processo cíclico, onde o desenvolvedor realiza várias execuções experimentais da aplicação, coletando informações a respeito da execução, analisando-os e, por fim, modificando a aplicação para melhorar o seu desempenho. Muito bem. Dada essa introdução, a gente já tem uma ideia do que a gente vai verificar. Nós já temos o programa pronto, desenvolvido, e agora precisamos analisar o desempenho desse sistema. Vamos entender, então, agora, quais são as fases que são aplicadas para a análise do desempenho. Tá bom? Vamos dar uma olhada. A análise de uma aplicação paralela pode ser dividida em duas fases: fase de coleta e fase de análise de dados. A seguir, vamos discutir cada uma destas. Fase de coleta, a primeira fase de coleta dos dados, ocorre durante a execução da aplicação e objetiva registrar informações consideradas importantes a respeito do comportamento da aplicação e do sistema. Informações que podem ser coletadas podem variar desde marcações de estados da aplicação, como, por exemplo, qual função é executada e por quanto tempo, até dados do ambiente de execução, como a taxa de utilização do processador. A fase de análise dos dados tem por objetivo identificar problemas de desempenho durante a execução da aplicação e as suas causas. Existem várias técnicas de análise de desempenho que podem ser empregadas nessa segunda fase, como, por exemplo, técnicas de visualização de rastros e análise estatística. As duas fases do processo de análise de desempenho são feitas, na maioria das vezes, de forma separada. Primeiro, coletam-se informações a respeito da aplicação a ser analisada. Depois, após o fim da execução da aplicação no ambiente paralelo, os dados coletados são analisados. Embora bastante utilizada, não há consenso nesta abordagem de separação em duas fases. Trabalhos realizam a coleta e análise de forma concorrente. Então, vocês vão encontrar na literatura e nas aplicações e ferramentas voltadas para análise de desempenho em programação paralela, duas vertentes distintas. A primeira é aquela que separa as fases, faz a primeira coleta para depois analisar os resultados, os dados coletados, tá? E uma segunda vertente que trabalha com isso de maneira concorrente. Eu capto a informação e já analiso na hora. Muito bem. Do ponto de vista técnico, depende muito do que você pretende alcançar. Se o seu objetivo é um resultado mais rápido, porém menos acurado, ou seja, menos pontual, digamos assim, o segundo método está valendo.
Você obtém a informação durante a execução e já analisa, sem aguardar ela finalizar, a aplicação finalizar para ir analisar. Esse método de análise, eles chamam inclusive de pós-mortem, daqui a pouco a gente vai falar dele inclusive, ele funciona de uma maneira bastante acurada, tá? No qual nós podemos obter resultados de maneira geral e de forma muito, como vou dizer, de uma forma muito concisa. O que eu quero dizer com isso? Após o término, eu consigo analisar todo um conjunto de dados que foram coletados e eu tenho um resultado final de processamento. Esse resultado final de processamento, ele é muito mais acurado, ou seja, ele é muito mais pontual. Eu consigo obter resultados muito próximos da perfeição, digamos assim. Quando eu digo perfeição, estou falando da perfeição nos resultados. Ah, não, esses resultados aqui, eles são bem pontuais, né? É algo que beira o 100% da acuridade. A acuricidade, vamos dizer assim. Acuridade não é feita. Em comparação, o método que faz tudo no meio do caminho, a acuricidade dele é muito baixa. Por quê? O conjunto final não existe. Ele está sendo processado durante a execução da aplicação. E vocês concordam que podem haver inúmeras variáveis que afetem o resultado. Então, analisar o desempenho de um veículo com ele andando é uma coisa. Analisar o desempenho de um veículo com ele após a execução da tarefa é outra bem diferente. O volume de dados que será examinado no final permite uma resposta muito mais acurada do que os dados que são analisados no decorrer do caminho. Porém, cada um deles tem sua finalidade específica. Então, mais uma vez, o que eu quero, o que eu tenho e o que eu vou produzir. Certo? Essas são perguntas interessantes quando a gente faz análise de desempenho. O que eu quero? O melhor programa, com o melhor desempenho possível. O que eu tenho? Resultados durante a execução e pós-mortem, que é o pós-execução. Beleza. O que eu vou produzir? Na situação do decorrer, é um tipo de resultado. Na situação pós-mortem, é bem diferente. O volume de dados é muito maior e eu tenho um cenário muito maior para analisar. Consequentemente, eu posso ter resultados muito mais acurados do que os resultados obtidos no decorrer do processo. Certo? Muito bem. Vamos em frente, então. Entendendo isso, vamos continuar. Independentemente da abordagem utilizada, a análise de desempenho de uma forma geral é uma parte crucial no desenvolvimento de aplicações paralelas. Somente através de uma rigorosa análise e com um conjunto de métricas apropriadas, o desenvolvedor será capaz de afirmar que, para uma determinada configuração de supercomputador paralelo, observe isso aqui, a sua aplicação obtém um alto desempenho. Eu vou até pedir licença, deixa eu parar e vou grifar isso aqui, tá? Vou deixar grifado, certo? Marquei de amarelo, grifado e marcado de amarelo. Olha como essa frase vem ao encontro daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Dependendo da configuração, você pode obter um resultado X ou Y. Certo? Ah, professor, mas isso é fácil de entender. Não é tão simples assim. Certo? Não é tão simples assim. Caso a aplicação venha a ser portada para uma configuração de máquina diferente, o processo de análise de desempenho deve ser repetido para validar
que o alto desempenho é ainda obtido nesta mudança. Trocamos de máquina, mudou a configuração, o desempenho será igual? Não, você tem que repetir a análise para avaliar se a configuração, se a nova configuração vai manter o desempenho da aplicação no mesmo nível. Às vezes, e nós já discutimos isso, configurações de hardware são ineficazes em determinadas situações, né? Como aquele exemplo que eu dei para os calouros. Não adianta você ter 16 de RAM, um SSD não, um NVMe super rápido, uma placa-mãe top de linha, quando você tem um processador i3. Aí vem aquela pergunta, as 3 perguntinhas, né? O que eu tenho, o que eu quero e o que eu posso produzir. Aonde se encaixa? Quais seriam as respostas? O que eu tenho essa configuração. O que eu quero que ela processe no melhor desempenho possível. E aí você aplica as 2 condições, né? Você analisa durante e depois você pega e faz a análise pós-mortem. E aí você vai responder a sua pergunta. Se você vai conseguir o que você quer. Certo? Na maioria das vezes, nessas situações... Só um pouquinho, gente. Hoje está complicado, tem muita polícia andando aqui na rua. Polícia, tem muita ambulância passando aqui. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria por aí, tá? Mas vamos lá, vamos retomar. Na maioria das vezes, nessas situações, o ciclo de análise e eventuais melhorias deve ser repetido para que a aplicação seja adaptada ao novo ambiente. Veja só, a aplicação seja adaptada. Então, você vai ter que mexer na aplicação. Certo? Muito importante. Vamos agora falar sobre os conceitos básicos da análise. Professor, a gente já não falou sobre os conceitos? Não, a gente conceituou, a gente introduziu e falou a respeito do que é a análise. Agora nós vamos tratar de conceitos muito específicos dentro da análise de desempenho, que não podem ser comentados em separado. Tá bom? Vamos lá, então. Existem vários conceitos que influenciam diretamente as fases de coleta e de análise. Por exemplo, o problema do não determinismo do sistema paralelo tem um impacto direto na análise de comportamento, pois não necessariamente um comportamento anômalo aparece em todas as execuções da aplicação paralela para a mesma entrada. Isso é o que chama de problema de não determinismo. Tá? A seguir, discutimos alguns conceitos básicos sobre análise de desempenho de programas paralelos. Quais são eles? Efeito de sonda e inclusão, análise em tempo de execução, que nós chamamos de análise online, e após a execução, o offline ou pós-mortem, aquela que a gente discutiu agora. E, por último, sincronização dos relógios. Sincronização de relógios. Usando NTP, que a gente já falou sobre isso também. Vamos lá, então? Efeito de sonda. Uma aplicação paralela, quando executada sem nenhum tipo de coleta de dados, demonstra um comportamento natural. Ele é caracterizado pela ausência de qualquer outra atividade que não seja relacionada diretamente com os objetivos da aplicação. No caso, você não colocou nenhum conjunto de teste, você não fez nenhum tipo de espécie de coleta de informação, você simplesmente deixou o programa funcionar. Qualquer processo de análise de comportamento de uma aplicação paralela passa obrigatoriamente por uma fase de coleta de dados. Nesta fase, deve-se registrar informações consideradas pertinentes para se entender o comportamento da aplicação. Existem várias técnicas diferentes que podem ser utilizadas para realizar o registro dessas informações comportamentais. Independente de qual técnica é utilizada, o simples fato de registrar qualquer informação causa um impacto no comportamento da aplicação sendo monitorada. O tempo gasto no registro do comportamento da aplicação é chamado, deixa eu corrigir isso. Acho que está certo. Ontem eu tive que fazer uma revisão imensa
no material do pessoal da Unicamp, né, que passaram para mim, em inteligência computacional. E, pelo visto, acho que vou ter que fazer a mesma coisa hoje, pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou fazendo essas correções e mandando para eles, tá? Eu termino o mesmo PDF que eu passo para vocês, eu passo para eles e aviso. Fiz correções no seu material. Leia meu PDF. Eu devo não estar ficando muito querido por esse povo, né? Vamos lá. O tempo gasto no registro de comportamento da aplicação é chamado de efeito de sonda, ou seja, a infusão causada pela sonda de monitoramento inserida dentro da aplicação para registrar o seu comportamento. Este impacto pode ocorrer pela utilização de diferentes tipos de recursos, memória, utilização de CPU, disco ou qualquer outro recurso computacional necessário para se registrar o comportamento. A adoção de um sistema de coleta específico para uma aplicação paralela deve levar em conta o efeito de sonda para o conjunto de informações que se deseja coletar. Procura-se sempre que o efeito de sonda, ou seja, o impacto causado pela coleta, seja o menor possível. Importante, hein? Em geral, o impacto é medido através de uma porcentagem de tempo em relação ao comportamento normal da aplicação. Por exemplo, pode-se dizer que, utilizando um determinado sistema de coleta, obtém-se um impacto de 3% do tempo de execução. Essa medida permite comparar vários sistemas de coleta, levando à escolha daquele que tem menor impacto, medida em relação à quantidade de informação coletada. Muitas vezes, a escolha do sistema de coleta deve ser feita levando em conta outros fatores correlacionados com o efeito de sonda. Embora o tempo seja o mais usado, a ocupação da memória, o processamento e disco podem ser determinantes em sistemas com recursos limitados. Por exemplo, um sistema paralelo com pouca memória disponível, talvez seja desejável escolher um sistema de coleta que minimiza a ocupação de memória. Então, você leva em conta o ambiente e configuração do seu sistema e algumas métricas, como o tempo, ocupação de memória, processamento e disco, para determinar qual é a melhor ferramenta para estabelecer isso. Certo? Análise online e offline. Como visto anteriormente, a análise de desenvolvimento, a análise de desempenho de uma aplicação paralela é dividida em duas fases, coleta e fase de análise, propriamente dito. Existem duas formas de combiná-las. A abordagem online realiza tanto a coleta quanto o procedimento de análise simultaneamente. Olha lá, estamos falando daquele primeiro modelo que trabalha de maneira concorrente, em tempo de execução. A abordagem offline, também conhecida como pós-mortem, realiza as duas fases separadamente, sendo que a análise ocorre sempre após o fim da execução da aplicação, cujo comportamento será analisado. As vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens são discutidas a seguir, seguidas por uma discussão a respeito da aplicação de uma das técnicas. Vamos lá. Análise online, que é aquela que é feita ao mesmo tempo. Realizar simultaneamente a coleta e análise de dados comportamentais traz uma série de vantagens, dentre as quais a ausência do custo de manutenção de dados e a interatividade na análise dos dados. A ausência do custo de manutenção de dados significa que é desnecessário registrar os dados em disco, uma vez que os mesmos são analisados em tempo de execução. Tudo está sendo realizado ao mesmo tempo. A partir do momento que ele coleta, ele já analisa e obtém resultados. Quando a aplicação paralela a ser analisada é grande, em quantidade de processos e longa, os dados a serem registrados podem ser substanciais. Depois eu dou um exemplo desse tipo de processamento. A interatividade na análise dos dados significa que o analista pode influenciar os rumos do processo de análise durante a execução da aplicação. Por exemplo, o analista pode iniciar a análise online utilizando um conjunto de índices de desempenho relativamente grande. À medida que a execução prossegue e eventuais problemas de desempenho surgem,
O analista pode alterar os índices para selecionar outros que permitam realizar uma investigação mais profunda em somente uma parte do programa paralelo. As desvantagens da análise online estão relacionadas com a falta de escalabilidade e o custo de transferência dos dados. Lembra no exemplo que a gente viu agora há pouco, que ele levava 3% de tempo total para transferir os dados de coleta? Então, esse valor tem impacto direto, tá? Tem um impacto direto na aplicação. A quantidade de informação a ser analisada em tempo de execução aumenta de acordo com o tamanho das aplicações paralelas a serem analisadas. Atualmente, as aplicações podem ser compostas de dezenas de milhares de processos. O custo de realizar a análise desses dados ao mesmo tempo que a aplicação se executa... Desculpe, deixa eu ler novamente. O custo de realizar a análise desses dados ao mesmo tempo... Tá faltando uma vírgula aqui, não tá não? Uma não, duas, né? Espera um pouquinho. Aqui. Desses dados. Vírgula. Ao mesmo tempo que a aplicação se executa, vírgula. Eu não sei por que as pessoas têm tendência a deixar de usar vírgulas. Ontem, em inteligência computacional, eu tive o mesmo problema no texto. Vamos ler de novo, então? O custo de realizar a análise desses dados, ao mesmo tempo que a aplicação se executa, se manifesta de diferentes formas, tanto na utilização do processador, quanto na rede de interconexão do sistema paralelo. Melhorou. O processador se torna necessário não só para a execução da própria aplicação, mas também para executar as tarefas de análise dos dados comportamentais que descrevem o desempenho da aplicação. Quer dizer, além de executar o processamento, também tem que executar a análise. E olha só, nós estamos falando de um processo que é realizado na mesma máquina. Lembrando que se trata de processamento paralelo, tá? Ele é executado na mesma máquina no qual está rodando o processo. Então, o processador da máquina tem um trabalho duplo. Além de executar a tarefa, ele também perde o tempo de processamento executando a análise dos dados que você coletou. Desvantagem. A rede de interconexão é utilizada de forma contínua para transferir os dados coletados, eventualmente centralizando-os para analisá-los. Se a rede está envolvida em transferindo dados de coleta, enquanto o processo paralelo consome dados da rede, nós temos aí o quê? Concorrência no recurso, né? Beleza. Essa utilização concorrente dos recursos computacionais pode aumentar o efeito de sonda quando a aplicação é muito grande, eventualmente tornando impraticável a análise. Se todo o tempo que você estiver executando análise online, o processador estiver ocupado fazendo várias coisas, e uma delas também é a análise dos seus dados, e a rede ocupada tanto em transferir os dados que são coletados, como obter novos dados para serem processados, está havendo uma disputa contínua de recursos dentro deste ambiente paralelo. É óbvio que isso vai ter impacto no funcionamento do sistema. Óbvio, né? Pensa só. Vou dar um exemplo bem tosco, mas acho que fica fácil de entender. Enquanto eu estou aqui dando aula para vocês, eu coloco um download para rodar. Mas não é um download qualquer. Estou baixando uma ISO do Windows, por exemplo. Inclusive, saiu recentemente uma ISO nova, o Windows 10 edição 21H1. Está disponível para fazer download. Então, vamos imaginar que enquanto eu estou aqui dando aula para vocês, estou com o canal de vídeo e áudio aberto, certo? E a gente lá em Sistema Distribuído, a gente estava discutindo isso aí.
Então, enquanto esse canal de comunicação está aberto, eu disparo um download. Imediatamente eu disparo um download e ele passa a concorrer os recursos que estão sendo utilizados. Então, eu vou estar usando o quê? Para dar aula para vocês, eu estou usando upstream e downstream. Upstream, para minha imagem ser transferida para vocês. Downstream, para eu verificar o que está acontecendo na tela do Teams. Muito bem. Se eu disparo um download nesse meio tempo, eu vou estar concorrendo com os recursos que eu tenho. Tanto upstream como downstream. Certo? Muito bem. É justamente disso que a gente está falando aqui. Concorrência de recursos. Certo? E essa é a principal desvantagem da análise online. Entenderam? Vamos em frente. Se alguém não entender alguma coisa, levanta a mãozinha amarela que eu paro a aula. Tá? Poucas ferramentas implementam uma análise puramente em tempo de execução. Os problemas de escalabilidade da técnica e a alteração substancial do comportamento natural do programa a ser analisado são as principais razões da escolha por outras técnicas, em detrimento da análise online. Em virtude disso, a técnica mais utilizada atualmente é a análise offline, ou pós-mortem. Correto? Muito bem. E vamos falar dela, então. Deixa eu só molar o bico. Vamos lá. Análise offline. As vantagens e desvantagens da análise offline ou pós-mortem são opostas àquelas da análise online. Por exemplo, enquanto que na análise em tempo de execução o custo de manutenção dos dados é reduzido, a abordagem offline requer bastante esforço para o gerenciamento desses dados. Uma aplicação paralela com dezenas de milhares de processos pode gerar uma quantidade significativa de dados que devem ser registrados em disco. Normalmente, uma análise offline não permite interatividade durante a fase de observação e registro do comportamento da aplicação paralela. Isso requer do analista um bom planejamento da bateria de experimentos que deverá ser feita para se extrair informações úteis. Isso pode ser especialmente problemático em aplicações de longa duração. Em outras palavras, você precisa formular muito bem o conjunto de testes que vai ser realizado, porque uma vez iniciado, geralmente a gente não tem como parar. E se parar, nós poderemos ter, eventualmente, uma alteração daqueles dados que estavam sendo avaliados. Certo? A principal vantagem da abordagem offline está relacionada com escalabilidade. Uma cuidadosa seleção de técnicas de observação e registro habilita o uso da abordagem em aplicações de larga escala. Essas técnicas de baixa intrusão incluem utilização de espaço em memória durante a observação, para evitar utilização excessiva do disco, diminuindo o efeito de sonda ao máximo, e também o uso de formatos de dados binários com compactação. Em outras palavras, você processar pós-mortem permite que você aplique o conceito de escalabilidade nessa análise. Significa que o processo que vai analisar os dados, analisar o desempenho, realizar essa análise pós-mortem, pode ser distribuído por mais de uma máquina, para mais de uma máquina. Então, podemos ter aí um sistema distribuído que faça a análise dessa aplicação. Mas nós temos um problema. O quão grande é a aplicação paralela e quão grande será o volume de dados que vai ser produzido
para que eu tenha uma situação na qual eu preciso de um sistema distribuído para fazer análise desses dados. Então, quanto maior o sistema, quanto maior a aplicação paralela, maior será o volume de dados que serão gerados para análise de desempenho. Isso automaticamente traz à nossa cabeça a questão da escalabilidade. Então, eu posso ter um sistema distribuído que irá analisar os dados pós-mortem de uma aplicação paralela. Entenderam? Estou fundindo ideias. Certo? Aplicabilidade das análises offline e online. Vamos ver. Cada tipo de análise discutida é apropriada para um tipo de estudo a respeito de uma aplicação paralela. A observação em tempo de execução da abordagem online permite uma análise da aplicação mais relacionada com a atividade de depuração de erros, similar à depuração de programas sequenciais, do que com a análise do desempenho propriamente dito. A abordagem pós-mortem permite uma análise focada exclusivamente no desempenho, visto que seu objetivo principal é causar a menor intrusão possível. Pensando nisso, a ideia de um sistema distribuído em separado para analisar isso fica ainda mais sedutora, não fica? Não vai impactar no processo. Estamos falando de ambientes separados. Por conta disso, a maioria das ferramentas recentes de análise de desempenhos, como Pagé e seu arcabouço do inglês framework, tá? De ferramentas, Vampir, Vite e Scalaska, fazem a análise em duas fases separadas. Pessoal, essas ferramentas, elas são ferramentas de análise dessas, se eu não estou errado, apenas essa Pagé é que é open, o resto é tudo pago. Tá? E aí é complicado. Não são valores baixos, tá? São valores bem altos. Se não me falha a memória, Pagé é uma aplicação desenvolvida por uma equipe de sistemas distribuídos, né, de aplicações de sistemas distribuídos, da Universidade Federal do Maranhão. Se não me falha a memória. Eu li a respeito, mas já faz algum tempo. Vamos lá. Sincronização de relógios. NTP, que nós já conhecemos, né? A sincronização de relógios é fundamental em sistemas distribuídos e paralelos. Através dela, a noção de relógio global pode ser atingida de forma a manter a consistência dos dados observados a respeito dos vários processos da aplicação paralela a ser analisada. Essa consistência se manifesta principalmente nas situações onde a relação de casualidade deve ser obedecida. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Nós temos duas aplicações, tá? Duas aplicações distintas, A e B. A figura mostra dois exemplos de observação que ilustram a necessidade da sincronização do relógio. Eu deixei a figura e a gente vai analisando a situação, tá bom? Prestem atenção. Como o NTP pode fazer diferença e como ele não pode nem ser usado em algumas situações. A flecha pontilhada representa o envio de uma mensagem do processo A para o processo B, cada um executando em um nó computacional diferente do sistema paralelo. Tudo bem. Cada processo registra de forma independente o envio e a recepção da mesma mensagem. Na situação da esquerda, situaçãozinha aqui, sem sincronização de relógios,
O processo que envia registra que o envio da mensagem aconteceu no instante 10.2, enquanto que o receptor registra a recepção da mesma mensagem no instante 9.5. Epa! Viajei no tempo? Os processos não estão sincronizados. Não. E aqui o que acontece? De acordo com o nosso entendimento, eu estou recebendo a mensagem em B antes mesmo de enviá-la a partir de A. Esse é um efeito da falta de sincronia entre os processos, tá? Vamos continuar aqui. Ó. Sem sincronização de relógios, durante o período da coleta, as informações são registradas sem nenhum problema. É somente após a execução que o analista vai perceber a inconsistência, ou seja, uma mensagem não pode ser recebida antes de ser enviada. Não existe viagem no tempo. Não vamos entrar em astrofísica, porque senão o bicho vai pegar. Provavelmente algum de vocês já deve ter virado os olhos assim, mas eu já li em algum lugar. Calma. Estou falando em TI. Não existe viagem no tempo. Muito bem. Na situação da direita, desta vez com sincronização de relógios, a situação é remediada no momento da observação dos dados, onde se pode, inclusive, chegar à conclusão que o tempo de transferência da mensagem foi de 0,3 unidades de tempo. Observem, ela saiu no momento 10.2 e chegou no momento 10.5, levando 0,3 unidades de tempo para a transmissão. Certo? Muito bem. Embora fundamental, realizar a sincronização de relógios não é uma tarefa fácil. Vários algoritmos existem, grande parte deles oriundo do trabalho de Lamport, tá? Inclusive com simplificações que permitem, pelo menos, manter a ordem parcial entre os eventos observados de uma aplicação. O protocolo mais difundido de sincronização de relógios é o NTP, nós já conhecemos. Network Time Protocol, organizando hierarquicamente e capaz de sincronizar relógios na ordem dos milissegundos, embora difundido. Deixa eu corrigir. A resolução da sincronização de relógio do protocolo NTP é insuficiente para análise de aplicações paralelas. Legal. Continuando. Estando na ordem dos milissegundos, as redes de alto desempenho que interligam os supercomputadores são capazes de transferir grandes mensagens em tempos significativamente menores que 1 milissegundo. Nessas situações, outro erro de português. Nestas situações, o protocolo NTP, mesmo nas condições ideais de execução, é incapaz de fornecer uma garantia de sincronização de relógio suficiente para uma análise coerente do comportamento de aplicações paralelas. Perfeito. Continuando. Tá, então como é que a gente faz? Se o NTP não dá, não faz, como que a gente pode fazer, então? Outras soluções existem baseadas em equipamentos específicos que são acoplados aos sistemas computacionais paralelos para fornecer uma hora precisa. O exemplo mais clássico é o uso de relógios atômicos, capazes de fornecer uma hora extremamente precisa. O problema dessa abordagem é o custo. Evidentemente que acoplar um relógio atômico a cada computador do sistema computacional paralelo é impraticável.
Quem é que usa relógio atômico e a gente consegue usar numa boa? Um sistema que a gente tem no celular. Usado em carros, veículos, navios, aviões. 3 letrinhas. GPS. Nossa, dá para usar GPS? Como funciona o GPS? Se pudesse ter questão do professor, eu já colocava isso aí, tá? Como funciona? Pesquise e descreva como funciona o GPS. Mas não. Vamos lá. Uma alternativa mais barata é a utilização de receptores GPS, Global Positioning System, visto que cada satélite GPS é equipado com vários relógios atômicos que contribuem para a precisão do tempo GPS. Essa precisão é refletida aos receptores que podem então ser utilizados pelos sistemas computacionais como referência de relógio. Olha só que legal! Dá para usar o GPS como referência do seu sistema, referência de tempo. Ao invés de usar os servidores NTP, que ficam disponíveis na internet, e na própria rede local, se você tem um controlador de domínio, óbvio. Você pode usar o GPS para fazer isso. Interessante, né? A precisão desse tipo de equipamento é na ordem dos nanosegundos, largamente suficiente para medição e análise de aplicações paralelas. Muito bem. Nós vimos, então, alguns conceitos básicos que são aplicados, todos eles devem ser utilizados na análise e desempenho de aplicações paralelas. Agora a gente vai ver alguns outros que são e não são utilizados. São opcionais, não é algo obrigatório, né, como os básicos que nós vimos que são obrigatórios. Aqui nós teremos alguns que são opcionais. Vamos analisá-los? Existem outros conceitos básicos relacionados à análise de desempenho, que são igualmente importantes. Dentre eles, destacam-se a execução não determinística de aplicações paralelas e a obtenção de um estado global da aplicação. A execução não determinística diz respeito ao fato que a mesma aplicação paralela, quando executada com o mesmo conjunto de dados de entrada, pode apresentar comportamentos diferenciados de acordo com as influências externas da aplicação. Nós, inclusive, já falamos sobre isso. Por exemplo, a ordem de recepção das mensagens tocadas entre os processos não necessariamente é a mesma entre duas ou mais execuções idênticas. Esta característica, inerente de sistemas paralelos e distribuídos, torna difícil a análise de desempenho, pois um determinado comportamento considerado ruim não necessariamente aparece em todas as execuções da aplicação. Uma possibilidade para se controlar o indeterminismo é reexecutar a aplicação paralela de forma determinística após uma primeira execução cuja ordem das ações é registrada. A obtenção de um estado global da aplicação, um snapshot, você tira uma foto da aplicação naquele momento, é particularmente útil, pois ele permite verificar propriedades globais, considerando todos os processos envolvidos na aplicação. No entanto, obter um estado global da aplicação é considerado uma tarefa complexa, devido à latência da rede de interconexão e à eventual intrusão causada no desempenho da aplicação. Certo? Vamos lá, então. Vamos analisar algumas situações que nós aplicamos esses conceitos, só que a gente não sabe. Então, vamos lá. Primeira delas. Quem aí usa a
Bom, eu sei que a maioria usa Steam, mas quem aí usa a Epic, a loja de games? Tem alguém que usa a Epic? Por favor, se manifeste. Não? Legal. Então vou contar uma historinha para vocês. A Epic, ela tem um recurso bastante interessante que é muito análogo ao recurso que tem na Steam, que é o lance de você poder salvar online. O salvamento do jogo é feito online. Muito bem. Eu sei que a Steam faz isso, mas eu acho bastante interessante a forma com a qual a Epic faz isso. Tá? Vamos lá. Quando eu entro em um jogo da Epic, a primeira coisa que ela faz é sincronizar o save que tem da máquina, ou questionar o save que tem da máquina, do save que tem armazenado na nuvem. Muito bem. Vamos supor, como eu já passei por isso antes, tá? Eu posso dizer que isso funciona. Vamos supor que a Epic informa para você que o save que tem na nuvem é muito mais recente que o save que tem local. Vamos lá, vou repetir. A Epic está informando que o save do jogo online é muito mais recente que o save do jogo na máquina. Como isso é possível? Teoricamente, o save da máquina deveria ser o mais recente, porque eu estou salvando localmente a informação do jogo. E o processo de save na nuvem depende da transferência de informações via rede da minha máquina local para o servidor da Epic na nuvem. Muito bem. Então, como pode ser que o save local seja mais antigo que o save da nuvem? Imaginando, tá? Que o jogo que estamos tratando nesse momento, ele não tenha aquela configuração de autosave. Hoje a maioria deles tem. Tá? A maioria deles tem. Mas vamos imaginar isso. O que pode estar envolvido no processo que torna o save local mais antigo que o save da nuvem? A sincronização de relógio, será? Fala, Wagner. Professor, Fala alto, Wagner. sobre esse lance que o senhor falou de saves em nuvem aí, a parte da Steam, ela é bem transparente com com os saves em nuvem. Daí eu tenho aqui a página da Steam. Daí, o senhor quebra para dar uma olhada agora? Daí eu te mando o link pelo WhatsApp, se o senhor quiser. A página de Steam a respeito dos saves. Oi? É isso? Eu entendi direito? Isso, aham. É que assim, Tá. tem uma página na Steam, assim, se o senhor abrir esse link aqui, vai ter todos os saves que o senhor tem na Steam. Daí lá vai ter todos os jogos. E se clicar em mostrar arquivos, vai ter as datas certinhas de cada save, cada configuração. O senhor tá olhando? Tô, mas ele tá pedindo meu login aqui e eu não tenho tempo no momento para logar. Sim, senhor. Bom, só que nessa parte, realmente, a Steam, se você quiser baixar os seus saves, como o senhor falou na parte da Epic, daí, se a Steam identificar que tem uma data diferente entre o que está presente na máquina e o que está presente na nuvem, quando vai abrir o jogo, ela pede se quer
fazer o download ou se quer fazer o upload dos arquivos. Certo. No caso, ela questiona para você qual é a sua intenção, o seu objetivo. Isso, aham. Manter o da nuvem ou manter o local? Isso. Tá, a Epic faz a mesma coisa, tá? Eu nunca vi isso na Origin, mas na Epic e na Steam eu já vi. Por que eu estou falando da Epic, propriamente dito? Porque eu andei investigando a esse respeito e, por incrível que pareça, na Epic as informações ficam mais acessíveis do que na Steam, tá? E eu descobri que a Epic ela usa um mecanismo de validação e sincronização baseado em GPS. Detalhe, o mesmo não se aplica para o cliente da Epic instalado na sua máquina. Não. Essa sincronização só vale para aquilo que está na nuvem, não para aquilo que está na sua máquina. E aí a sua máquina não está sincronizada com a aplicação da Epic, né? Não está sincronizada com a nuvem. Por quê? A aplicação da Epic usa a sua sincronização local. E no nosso caso, nós usamos os servidores NTP do Windows ou das redes nas quais estamos conectados. Certo? Então, essa diferença, ela é um típico exemplo do que acontece, tá? Em grande parte, em um sistema de sincronização grandioso, muito grande, tá? Vamos imaginar assim, que a mesma coisa aconteça em nossa aplicação paralela. Os dados feitos, né, coletados, se eles não forem sincronizados de maneira adequada, ou seja, se o processo ou os processos não estiverem sincronizados adequadamente, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece na Steam e acontece na Epic. Eu estou vendo que o Wagner mandou aqui a dele, né? Tal. Então, acontece a mesma coisa. E é uma situação muito parecida, mas internamente e a nível de sistema. Então, como que a gente resolve essa situação? No caso da Epic, eu pesquisei e publiquei lá com a ajuda do meu colega lá da Federal do Rio Grande do Sul e nós encontramos um artigo interno da Epic, tá? Um paper interno da Epic falando a respeito da sincronização do sistema de nuvem da Epic trabalhando com GPS. Olha que legal. Eu posso supor que existe um sistema muito grande dentro da Epic, tá? Trabalhando com processamento distribuído e fazendo constantes verificações e análises daquilo que está sendo processado pela nuvem. Porque, de outra forma, a utilização dessa sincronização na nuvem, né, a sincronização via GPS na nuvem, ela não teria muito fundamento. Porque o que acabaria acontecendo, nós sempre teríamos arquivos ou saves desatualizados. Curiosamente, esse problema ele acontece muito vez em quando, não é sempre não. O que denota que as nossas máquinas, provavelmente os NTP delas estão funcionando bem. Certo? Alguém tem mais alguma sugestão, alguma coisa para falar a respeito? Por favor, fique à vontade.
Professor, eu mandei uma segunda print lá da Eu Steam. Eu vi. Você podia ter mandado no grupo, né? Manda essa mesma imagem no grupo, que ela é um bom exemplo do que a gente está discutindo aqui, tá? Ó, pronto. Vinícius, eu adoro saber esse tipo de coisa, mas no momento da aula, por favor, né? Obrigado. Isso, o Wagner está postando aí para nós. É justamente o exemplo, tá? Que eu tô citando, tá bom? É o tipo de sincronização através de mecanismos muito poderosos, muito mais relevantes do que o NTP, certo? Beleza? Mais alguma coisa? Alguém tem mais algum exemplo para dar? Gostaria de contar para nós alguma coisa a esse respeito? Vamos lá, gente. Força. Vocês conseguem. Senão eu vou começar a achar que só tem avatares aqui, exceto o Wagner que estava falando comigo. Eu tenho um exemplo, professor, mas é sobre o assunto anterior que a gente estava falando ali de monitoramento e análise, né? Análise de desempenho e Aham. efeito de sonda. Beleza, fala pra gente aí. Tem uma coisa que a gente precisa fazer normalmente, que é saber, por exemplo, como que uma request ela passou por quais serviços. É saber fazer o rastreamento de uma requisição entre vários serviços. Uhum. E junto com esse rastreamento, saber qual o tempo de demora entre um serviço A e B, C e D, de ida e de volta dessa request, né? Uhum. E aí, isso é o que o pessoal costuma chamar de tracing distribuído, né? Distributed tracing. Aham. E eu achei bem legal esse conceito, porque eu já tinha o que eu uso aqui, no caso, a gente usa é, é o, é o sistema de tracing OpenZipkin, que é uma plataforma de tracing, e Uhum. ele, se você vai ver a documentação, estudar, ele comenta exatamente que a análise do tracing não poderia comprometer o processamento ou o recurso da aplicação principal que está sendo efetuada. Entendi. Então, para eles não comprometerem o recurso de banda, por exemplo, Uhum. eles fazem um mecanismo de salvar localmente até que o recurso esteja disponível para mandar para o servidor de tracing o dado para fazer a consolidação de todos os dados. Então, cada nó de rede, ele salva localmente, passa request, salva localmente, passa request, depois ele vai voltando a request na response, na cadeia, e aí tem um processo à parte, que conforme os recursos estão liberados, ele vai enviando as informações para o sistema de tracing centralizado, para daí sim montar a análise da aplicação para não comprometer a performance da aplicação principal. Entendi. Bastante interessante, cara. Legal. Legal. Eu vi algo parecido numa empresa. Estou tentando lembrar qual que era o sistema. A gente desenvolveu um modelo de microserviços, né, para que atendesse, né, resolvesse algumas questões que eles estavam tendo com migração. Eles pegaram um sistema monolítico e transformaram ele em um sistema de APIs, né? Mas a caminho, né, daquilo que a gente estudou lá em CC1, né, a parte do REST, né, como chegar à glória do REST, né? Lembra daqueles degraus que a gente tinha que cumprir? Então, a parte de microserviços envolve justamente isso. Nesse caso, o que estava acontecendo? Nós desenvolvemos um modelo, né, de microserviço, como fosse um exemplo, para que o restante da equipe continuasse a desenvolvê-lo. Muito bem.
E a gente precisava de algo assim, da rastreabilidade. Mas seria mais interna, né? Saber, por exemplo, por onde as requisições tinham passado até chegar no microserviço. E saber exatamente quem tinha chamado, como tinha chamado, tal. Eles adotaram uma solução que era um plugin do Cassandra, mas eu não lembro qual que é. Eu não estava envolvido justamente nessa parte, por isso que na época eu nem pesquisei. Se eu soubesse que a gente ia usar isso, eu tinha até trazido isso como case para nós. Mas na época não me atentei a isso. Eu não lembro o nome do produto. Eu não lembro o nome do plugin. Você instala o Cassandra, você configura ele, você liga ele ao Kong, que era o gerenciador de APIs que nós usávamos, e ele fazia a rastreabilidade da API que a gente informava para ele. Então, isso é interessante. Porém, com o tempo a equipe me relatou, eu não sabia, fiquei sabendo depois, que houve um aumento do nível de processamento do Kong na máquina. Então, a máquina hospedeira, né, do Kong, ela começou, houve um aumento do processamento dela. Por quê? Eventualmente, o plugin fazia questionamentos a respeito da API para obter essas informações. E conforme ele ia fazendo isso, o Kong tinha que trabalhar muito mais para dar respostas para o que o plugin queria. Estou tentando lembrar o nome dele, não consigo me lembrar agora. Tá? O resultado foi que, com o tempo, ele começou a cobrar tanto do Kong que eles tiveram que desligar o sistema. Tá? Recentemente, a gente estava até discutindo entre nós para saber qual seria uma solução viável para isso. E, por causa do que a gente andou discutindo aqui em aula, tal, eu dei algumas sugestões em cima de um sistema, da adoção de um sistema distribuído. O pessoal fez uma pesquisa e encontrou algo baseado no Jenkins. Tá? Eu estou esperando para ver se eles fecham as ideias e modulam, criam, né, o modelo de middleware que eles vão utilizar. Se der tempo, eu trago para mostrar para vocês. Vai ser algo muito legal, cara. Algo muito interessante. Mesmo. Legal. O que eu conheço é esse, eu mandei até no chat, é o Zipkin, que ele é open source, e o Jagger, que é também outros open source. Ele é um pouquinho diferente dessa arquitetura do Kong, é que cada serviço ele tem um agent embutido. Então, cada serviço coleta suas próprias métricas e enviam para o servidor. Aí o servidor pode estar plugado no Elasticsearch da vida, assim, e aí é muito escalável, né? A coleta das métricas. Sim. Mas achei bem legal esses conceitos. Então, parece que o único problema que a gente teve lá foi justamente a questão do Kong respondendo. Aumentou o processamento do Kong a tal ponto que não deu para usar mais. Aí ficou complicado. Beleza, gente? Mais alguma coisa? Vocês querem ilustrar mais alguma coisa? Compartilhar com a gente mais alguma situação? Não? Muito bem. Eu sei que o conceito é um pouco complexo, tá? E isso é só a primeira parte. Nós temos a segunda parte ainda para discutir, tá? Não quero dar spoiler do que a gente vai falar, mas nós vamos continuar ainda discutindo a análise de desempenho de programas paralelos, tá? Nós vamos... A próxima etapa... Tá, eu vou dar um spoiler, vai. Na próxima etapa, nós iremos discutir técnicas de observação e registro de comportamento e técnicas para análise de desempenho. Talvez eu consiga até trazer alguns produtos para mostrar para vocês. Vou dar uma pesquisada nesses que o Felipe passou aqui para mim e vou trocar uma ideia com a turma para ver se eles já fecharam qual é o plugin Jenkins que eles vão utilizar, né, para montar um middleware de análise. Se eles fecharem algo assim, ou já fecharam, vou trocar uma ideia com eles. Se fecharam, eu busco essas informações e trago para vocês na próxima aula.
Vai ser bastante interessante a gente ver isso palpável, né? Bastante interessante. E não ficar só na teoria, que eu sei que vocês não vão. Beleza? Bom, aqui eu deixo para vocês as referências de todo o material que a gente trabalhou aqui, tá? São várias. O pessoal do Rio Grande do Sul não poupa nisso, tá? Muito material referencial aqui que dá para a gente consultar. Algumas coisas antigas, outras eu consigo até mesmo na nossa biblioteca virtual. Tem como a gente conseguir lá, tá? Muito bem, vamos ao encerramento. Lembrando, nós não temos relatórios, tá? Os relatórios acabaram, é só conteúdo para fechamento da prova. Beleza? Então, em nome da Uniderp Croton, agradeço a presença de todos vocês. Por favor, continue se cuidando, tomando todos os cuidados. A pandemia não acabou, a despeito de ter esse mundaréu de gente na rua, não sei porquê. É suicida? Não sei. Aí fica da opinião de cada um. Bom? Então, cuidem-se. Por favor, pretendo encontrá-los no próximo semestre, de preferência presencial, tá? Nem quer dizer só para a gente dar um soquinho ali na mão de vez em quando. Bom? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Fui. Valeu, boa noite.